Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada. Vamos sentar? Para quem está com a palavra de Deus e que quer acompanhar, é Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Palavra da salvação. Existem 2 formas da gente revelar o amor que a gente tem pelo outro. Um é dando a vida pelo outro. E a segunda forma, indubitavelmente, é a capacidade de perdoar até chegar a abençoar e amar o ofensor. Fácil? Demais da conta. Como é difícil perdoar. E o perdão é sempre uma palavra que está sempre nas nossas bocas. A gente está sempre falando: perdoa, perdoa, desculpa, perdão. Mas a gente não entende muito bem o que é o perdão. E hoje a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, né? Quando acontece uma tragédia, quando acontece uma fatalidade, e as pessoas, às vezes alguma coisa de alguma repercussão nacional, uma repercussão maior numa sociedade, que os jornalistas já estão ali com o microfone falando: você perdoa quem fez isso? Vocês acham que está certo? Vocês acham que isso é possível? Acabou de acontecer um fato, você não teve tempo de pensar sobre o fato. Vocês acham que é certo você responder para o outro: perdoa? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a chance disso não ser uma verdade, não ser um perdão autêntico, porque perdoar exige um caminho, não é um estalar de dedos, porque o perdão não faz parte do ser humano. Então, por isso nós precisamos aprender a perdoar, porque às vezes a gente acha que perdoar é esquecer. Você fala: já esqueci. Aquela ofensa que você me fez, eu esqueci. É possível esquecer? Por que que não é? Porque nós temos capacidade, o ser humano, nós temos uma faculdade que se chama memória. E todo mal que nos é feito, tudo que acontece, fica registrado no seu corpo. Está registrado na memória o fato acontecido e a pessoa que fez. Só você lembrar, o dia que você recebeu uma notícia ruim, você sabe a roupa que você estava, a hora, aonde você estava, quem te deu notícia, tudo você sabe os detalhes. Estou falando mentira? Então, a única pessoa capaz de perdoar e esquecer é Deus, por causa da onipotência dele. Ele sim, ele perdoa esquecendo. Isso é na palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque quando eu confesso o meu pecado, como dizia Padre Pio, o único tribunal que você chega e assume a culpa e sai inocente é o confessionário. É o único que eu falo: sou pecador, pequei, fiz errado, eu falo: perdoado, estava embora inocente. Então, quando a gente confessa, Deus perdoa e esquece todo o mal que nós fizemos, esquece tudo. E é tão espetacular isso em Deus, porque Ele perdoa, Ele zera e você começa de novo. Gente, isso é espetacular.
Isso é sem preço, isso é espetacular. Ele de verdade, ele esquece qualquer coisa que a gente tenha feito. Ele não fica relembrando. Então Deus é a única pessoa que perdoa esquecendo. Nós somos capazes de perdoar, mas guardada na memória. Isso não tem jeito. Então, perdoar não é esquecer. É diferente. Na verdade, à medida que eu vou trabalhando o perdão, isso vai virando uma cicatriz. Mas eu nunca vou deixar de saber o mal que foi feito e quem me fez. Aquilo não vai virando mais uma ferida aberta, mas a cicatriz está ali. A gente só trabalha ela de um jeito diferente. Mas isso permanece em nós. Então a única pessoa capaz de perdoar esquecendo é Deus. Porque o perdão tem a ver não com a justiça, mas com a misericórdia. E quem que é a fonte da misericórdia? É Deus, né? Então é por isso que Ele perdoa dessa forma. E a gente não pode, por isso a gente não pode deixar, vou fazer um apelo, te confessar. Porque nós temos que ir embora mais zerado. É verdade. A gente tem que estar sempre com a confissão em dia, que chegando diante dele, fala, ó, Jesus, tem pecado zero, porque já perdoou, já passou lá embaixo e já fez a limpa que tinha que fazer. A gente fica adiando, fala, eu não gosto de confessar, eu não gosto de falar as coisas. Naquele momento você está diante de Jesus, não é o sacerdote. Naquele momento é Ele. É diante dele que você vai falar, Jesus, eu errei. Né? É esse momento que a gente tem que ser capaz de reconhecer. Bem, a outra coisa que a gente confunde pecado, perdão, a gente acha que o perdão é esquecer. Não, não é esquecer. Vocês já aprenderam que não é isso. Porque a memória está lá guardada em nós, né? Ela não permite que a história está guardada, mas ele não vai morrer, né? O perdão não deixa isso morrer. A outra coisa é justificar o outro. Ah, coitado, ele fez isso comigo, sabe por quê? Ah, ele teve uma infância muito sofrida, ele passou por um trauma agora. O que eu estou fazendo com o outro quando eu justifico os atos dele? O que eu estou fazendo com o outro? Eu estou tirando do outro a responsabilidade pelo ato dele. Não posso fazer isso. Eu não posso negar o mal que chegou em mim. Eu não posso justificar o outro dessa forma, falando, não, coitado. Eu não posso negar a ofensa chegou, magoou, mexeu. Eu falo, não, deixa para lá. Não. Eu tiro do outro o compromisso e a responsabilidade que ele tem com o outro. Eu não posso fazer isso. Então, perdão também não é ignorar a falta do outro. Aquele fato aconteceu. E isso a gente precisa trabalhar em nós, porque aquela ofensa chegou, né? Porque essas são as maneiras que a gente tem de ir driblando a gente mesmo com as histórias. A outra é achar que perdoar é reconciliar. Guarda uma coisa, perdão é uma coisa unilateral. Então, aquela pessoa te ofendeu, você pode decidir perdoar ou não, ok? Como nós somos cristãos, o nosso caminho é de trabalhar o perdão. Mas a pessoa pode não querer, achar que não te ofendeu e nem pedir perdão. Você nunca vai esperar que o outro que te ofendeu tome a primeira atitude. Que inclusive ela pode negar. Ou então a gente fala assim, não foi nada, nós vamos voltar a ser como antes. É possível? Por quê? Isso está escrito no livro da sabedoria. Depois que você assa o pão, é possível tirar a farinha de novo? Está na palavra de Deus. Então, nós temos que zerar e começar a história. Teve aquela marca, mas nós vamos começar um outro caminho. Do jeito que era? Não. Trabalhado. É assim que a gente perdoa a traição. Meu marido me traiu, mas eu nunca mais vou perdoar. É possível? É. Mas tem um caminho. Por quê? Então, nós já vimos que perdão não é esquecimento. Perdão não é desculpar, a desculpa que eu fico analisando a situação do outro, e perdão não é necessariamente reconciliação. Pode até ser que a gente volte a conversar, caminhar, mas eu perdoo o outro para tirar dele o peso de ser esmagado pela culpa, né? A gente não vai fazer isso. Mas o que a gente precisa, porque é tão interessante, porque eu estou falando que na hora que acontece uma fatalidade, e alguém vem te perguntar se você perdoa, a gente precisa entender que perdoar é um caminho.
Porque perdoar é uma coisa difícil de definir. Perdoar é dar até o seu extremo, é dar até o fim. Isso não é uma brincadeira. Porque o perdão, ele exige um caminho, chama caminho fatigante do perdão. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu sou ofendida é renunciar à tentação de vingar. Ah, mas eu vou fazer igualzinho. Você me traiu? Trai também. Não é a primeira coisa que você quer fazer? É a primeira. É a primeira coisa que a gente quer fazer, é dar um jeito de vingar. E a gente descobriu que a vingança não é esse caminho, não é o melhor. Porque isso vai gerando uma espiral de agressividade que pode ter consequências impressionantes. Eu tinha uma funcionária de uma cidade do norte de Minas, que a cidade era tão violenta que eu brincava com ela que primeiro eles matavam, depois eles perguntavam o nome. Que a família dela inteira sofreu uma chacina. Ela foi para lá porque a família inteira, não sobrou ninguém, tinha sido morto. Por causa de começaram primeiro com uma ofensa e mataram todo mundo. Entrou lá e matou a família inteira. Sem perguntar quem é que foi que fez a ofensa, metralhou de ponta a ponta. E resolveu. É uma espiral. Então eu preciso, primeira coisa, renunciar. Jesus falou assim: de onde que surge o mal? Quando Jesus fala, a impureza é o que entra? Não, é o que nasce do nosso coração. É daqui que saem os pensamentos ruins, né? E mesmo a gente sabendo que aquilo é o mal, a gente tem uma tendência a fazer o mal. Ah, Filó, de jeito nenhum, não penso nisso. Vocês querem ver como é que isso é possível? Se a gente for bem sincero, como é que a gente já fez isso em algum momento? Muitas vezes a gente, porque de desejar o eros, né? Aquele amor da paixão, você usa o outro e somente. Isso é um risco. Segundo, às vezes a gente tem tanto dinheiro que a gente é incapaz de perceber a necessidade do outro que está do seu lado. Ou eu ganho poder, e se eu ganho poder, eu oprimo o outro que está do meu lado. Quanta opressão, quanta violência, quanta injustiça, quanta coisa tem no mundo. Então, quantas vezes você recebe o mal, e mesmo sabendo que é errado, você pensa assim, com vontade de matar o outro. Ele podia morrer, ou ele podia sofrer a mesma coisa que eu estou sofrendo, que é uma forma de eu vingar. A gente deseja, nem que seja por um momento. Está certo? Não, nós sabemos que não está certo, mas a gente pensa, porque somos humanos. Por que isso é natural em nós? Porque é a nossa sobrevivência, nós queremos a nossa vida de qualquer, sobreviver, muitas vezes nós queremos de qualquer forma. É porque a raiz do mal, a raiz do pecado está na forma como a gente vive o egoísmo. A gente olha só para nós. Então uma coisa que a gente precisa primeiro é renunciar ao mal. Segunda coisa que a gente tem que fazer é avaliar essa ofensa que chegou em nós. Eu tenho que ser capaz de me ver nessa dor, de ver a dor que chegou, a forma como ela chegou, e se eu permitir, essa ofensa, essa dor que chegou até mim, vai me fazer com que eu possa revelar para mim mesmo quem eu sou. E aí eu vou avaliar quanto de paciência eu tenho dentro de mim, quanto de bondade eu tenho, quanto de solidariedade eu tenho. E também entender o quanto do mal, o quanto da ira existe, da forma da agressividade tem dentro de mim, que eu respondo na mesma moeda às vezes. Eu vou lá no olho por olho, dente por dente. Estou falando mentira? Estou não. A ira, o rancor, a amargura vai tomando conta do nosso coração e nós vamos ficando envenenados. Até eu conseguir trabalhar de forma que eu vejo o outro e aquilo não mais me afete. A cicatriz está ali, mas a ferida não abre mais, compreendem? Eu consigo conviver. O mal aconteceu, mas eu não sou determinado por isso mais. Vocês já descobriram que vocês são capazes de matar? Vocês acham que vocês não são capazes de matar? Porque eu descobri que eu sou. E o dia que eu descobri isso, eu sofri muito. O dia que eu descobri que a ira me faz matar. Por que eu não matei ninguém até hoje? Porque Deus não permitiu. Porque provavelmente tanta Eucaristia, tanto terço, tanto joelho, já fez com que Ele me mudasse. Por que eu estou falando isso?
Porque o terceiro passo é entender o outro. E eu não posso endemoniar o outro. Eu não posso achar e colocar o outro que por causa de um ato ele é aquilo. Eu não posso reduzir o outro a um ato. Porque você pode matar. Se entra na sua casa, seu marido está abusando sexualmente do seu filho, você mata seu marido, você é má? Não, você salvou o seu filho naquela hora. Mas você matou o seu marido, porque foi um acesso de ira. Essa pessoa que fez isso teria feito pior do que ela, que era capaz de ter picado ele inteiro. Quando abusa de uma criança de 3 anos de idade. Então você é capaz de imaginar o mal, a agressão que tem em nós, não é fácil. Por isso que a gente tem que ter a coragem de, quando a gente é ofendido, a gente tem uma oportunidade de se ver. Porque é uma coisa tão interessante que acontece, que quando eu sofro mal, quando alguém me humilha, quando alguém me ridiculariza, quando alguém faz um mal comigo, é a oportunidade que eu tenho de converter. Não é o quem me ofendeu que me converte, sou eu que sou convertido. Que eu tenho que mudar a forma de olhar. Eu tenho que mudar a forma de me ver, ver o ato e ver o outro. Não é fácil. Não é uma brincadeira o perdão. Por isso que eu acho que é impossível alguém falar com você: acabou de matar sua filha, você perdoa? Como é que você responde que perdoa? Fala: não, vou matar ele também. É a primeira reação. Se não tiver nada para falar, fica calada. Porque eu preciso trabalhar em mim o mal que chegou. Eu preciso trabalhar em mim. Eu não respondo mal com mal. Jesus falou que não. Mas é um processo, não é mágica, gente. Nós somos humanos. Então, enquanto a gente não assumir isso em nós e falar: Senhor, me ajuda, porque eu sozinha não sou capaz. Isso não é humano, Senhor. Humano é eu reagir da mesma forma. Então não é brincadeira, mas eu tenho que olhar para o outro e falar: eu não posso te determinar pelo mal que você fez. Uma vez eu fui a uma penitenciária, já aqui em como é que fala? Nova Lima, aonde os presos já estão na fase de quase ir para casa, né? Então lá não tem guarda, lá não tem chave. E eu fui lá para falar com eles na época do Natal. Tive oportunidade de ficar lá com eles, de entrar na cela, de fechar a porta para ver quem quer ficar preso. Fiquei lá, umas horas lá com eles. E conversar sobre isso, e falava com eles: vocês não podem ser determinados pelo mal que vocês fizeram. Porque a pessoa é mais do que aquilo. Não é um ato que te define, você tem que ser mais do que aquilo. Então entender o outro, ver o outro, é fácil? Não. Mas é possível? É. Quando o marido te trai, você pode reduzi-lo só ao adultério? Não, senão você nunca mais vai olhar para ele. Mas a gente é capaz de perdoar, de zerar e começar de novo? Não é fácil, mas é possível. Porque Deus age em nós. Mas a gente tem que ter uma disposição, um desejo de que Ele faça. Porque senão a gente não vai reagir. Porque quando a Bíblia relata, que está lá em Êxodo, quando Deus se manifesta a Moisés e fala que Ele é um Deus cheio de bondade, que Ele é compassivo, que Ele perdoa, que Ele é pura bondade. É isso mesmo, Deus é isso. Quem revelou isso para nós foi Jesus. Jesus passou no mundo perdoando. Ele perdoou aquele que era bom, que era mau, aquele que perseguiu, aquele que não perseguiu. Jesus curou a todos, perdoou a todos e nos ensinou. E porque Ele fez isso, vocês imaginam o caminho da paixão? Ele revidou em quê? Em nada. Tantos insultos, tantos escarros, tantas vezes que bateram o rosto dele, quebraram o nariz dele, colocaram uma coroa de espinhos, e tudo mais que vocês meditarem da paixão. Ele em nenhum momento revidou a violência, em nenhum momento. E no momento da cruz, Ele pede que o Pai perdoe. Então, quando a gente entende que a gente é humano, que a gente também pode ser capaz daquele ato, que eu também tenho mal em mim, que posso fazer, se Deus não trabalhar demais, se Deus não, né, é o fogo com o milho, né, que tem que transformar na pipoca, é muito fogo, é muito espírito, que tem que queimar o barro para fazer isso, para fazer com que a gente seja muito mais espírito do que barro. Então, quando a gente tem consciência da nossa situação de miséria, daquilo que eu sou capaz, eu falo: Senhor, somente a vossa graça em mim é capaz de ir, porque eu não sou capaz de nada. Por isso que Jesus falou: sem mim, nada. E nada é nada. Nada é nada.
Quando eu entendo que eu vou perdoar sem si e sem mas. Eu te perdoo desde que... Não, aí não vale, né? Perdão. Eu te perdoo, mas... Eu te perdoo porque eu sou superior a você, sou benevolente, sou magnânimo. Não. Eu te perdoo porque eu sou humano igual você, feito de barro, e talvez eu tivesse feito até pior. Ah, esse caminho é tão simples, não é? É muito, porque de vez em quando esse assunto pode voltar, essa ferida pode voltar. Por isso que é um caminho fatigante, por isso que o perdão ele é um processo. Eu tenho que querer, não é uma brincadeira. Isso é um trabalho muito grande. Meu marido está ali escondido, mas quando ele viu, ele presenciou os bandidos matarem a esposa dele, tiro, matou a mulher. Ele estava organizando a festa de 25 anos de casado. Ele viu quem eram 3 jovens drogados, pediram a chave do carro, ele deu. Mesmo assim eles queriam matar além disso. Qual do mal? Claro que ele não estava com tudo organizado para matar, claro, ele virou o Charles Bronson. Sabia onde é que os meninos moravam, sabia tudo, sabia que ainda a polícia era corrupto e protegia os bandidos, sabia tudo, até ele arrumar coronel que o ajudou a descobrir tudo e ajudá-lo a não vingar e deixar que Deus fizesse. Os 3 já morreram, não porque ele mandou, mas a vida que você faz uma opção te leva. A vida é feita de escolha. Diante de nós está o mal e o bem. Você escolhe o lado que você quiser. Está na Bíblia. Diante de ti está a água e o fogo. Escolhe, estende a mão para o que você quiser, mas assuma as consequências do seu ato. Então o perdão é uma coisa que te transforma, que te converte. Fala, gente, eu tenho que viver como alguém que viveu sendo perdoado, porque quem que nos perdoa todo dia? Deus. Quantas vezes está escrito na Bíblia que nós caímos no dia? Puxa a memória de vocês para a Bíblia, quantas vezes? Quantas vezes o justo cai num dia? 7. Eu tenho que viver da situação, da condição, eu tenho que partir do suposto que eu vivo porque eu sou perdoada, porque senão nós viramos tão de pó que não tinha ninguém de pé. Então, quando eu entendo que eu sou perdoada, que eu sou um nada, que eu sou miserável, que se não fosse a graça de Deus, eu já teria feito, era muita tragédia, eu falo, não, eu tenho que ter paciência demais com o irmãozinho que ainda não descobriu isso. Para isso, por isso que a conversão, cada vez que as coisas acontecem, te deixa contrariada, te deixa magoada, te deixa ofendida, é falar, não vingar, é falar, Senhor, quanta coisa em mim precisa ser trabalhado, o quanto quando eu estou girando diante do meu amor próprio, e achando que eu sou o supra-sumo do sumo, que eu não posso ser magoada, não posso ser ofendida, porque eu sou perfeita. Imagina, eu sou pior do que ela, se for olhar. Quantas vezes é bom a gente se colocar no lugar do outro e falar, será que no lugar do outro não teria feito pior? Quando eu escutei umas histórias lá na penitenciária, não sei se vocês já foram visitar, de sentar com os presos e conversar com eles, escutar as histórias, escutar de onde que saiu aquela reação de violência, com quantos eu falei assim, não, teria feito pior. Você foi até bacana, viu? Diante daquela situação, você foi até bacana. E no final, eles pediram a oportunidade de rezar por mim. Eles me colocaram no meio, rezaram por mim. Cantaram. Compreende a diferença? Somos irmãos, feitos do barro. Só que uns já descobriram a caminhada, outros ainda não. É isso que a gente precisa compreender. Por isso que Jesus tem tanta autoridade sobre a nossa vida, quando Ele fala, perdoe os seus inimigos. Reza por aquele que fala mal de você, por aquele que te persegue. Vocês já estão fazendo isso? Vocês já estão nessa etapa de rezar pelos inimigos? Fala que nada, eu quero matar mesmo ele. Eu não quero saber de perdoar nada ainda. Mas enquanto a gente, aquilo que Jesus falou, se você cumprimenta só aquele que te cumprimenta, que diferença você faz? Qualquer pagão faz isso. Cuida daquele que faz mal para você, aquele que falou mal, usa de misericórdia com a vida do outro. Isso, essa página do Evangelho, a gente não pode colar, porque está escrito no Pai Nosso o que mesmo? Perdoai as nossas ofensas. Misericórdia, a gente fala isso todo dia.
Imagina se eu falar de verdade para Deus, o Senhor me perdoa na medida igualzinho eu perdoo o meu irmão, nós estamos lascados. É porque a gente reza no automático. A gente sabe nem que acabou de rezar. Mas presta atenção em cada palavra que a gente falou. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu também perdoo os que me ofenderam. Olha o parâmetro que eu dei para Deus. Eu dei para Ele a mesma balança. Só pode me perdoar assim como eu perdoo o outro. A gente precisa pensar. Fala que eu não vou pular esse pedaço Pai Nosso por enquanto, porque eu não estou sendo capaz de rezar esse pedaço, não. É mais honesto, não é? Não é mais honesto? Fala, vou pular esse pedacinho. À medida que o Senhor for me melhorando, vou rezando. É por isso que a gente tem que comungar todo dia. É por isso que tem que confessar todo mês. É por isso que tem que rezar o terço. Fala, Senhor, vai trabalhando no meu coração, meu filho. Vai tirando o mal que habita em mim. Vai tirando essa raiz egoísta. Que acha que o mundo é meu, tudo é meu. Quando eu não entendi nada, Senhor, que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Me ajuda. Me ajuda a pensar na minha morte todo dia. Isso é uma coisa espetacular. Pensa, a hora que você acordar de manhã, pensa na morte. Fala, hoje pode ser meu último. Você vai magoar quem? Você vai ferir quem? Vai falar mal de quem? Aguardar a língua, porque pode ser a última oportunidade. Guardem bem. São Tiago fala assim, aquele que é capaz de frear a língua, ele tem muita coisa, salva bem o corpo, que a língua mata. Então a gente precisa ter cuidado. Se você pensa que hoje é o último dia, você fala, eu vou pensar bem em tudo que eu fizer hoje, porque pode ser a última oportunidade. E eu sempre penso assim, quando alguma coisa me deixa muito chateado, eu penso sempre, meu parâmetro é sempre assim, Jesus, diante do Senhor, lá na hora da minha avaliação, isso vai servir de quê? Para nada, vai me atrapalhar a pegar o céu. Então vamos resolver esse negócio de uma vez, né? Bobagem. Por que eu estou ofendida com isso? Bobagem, estou achando que sou muita coisa, sou nada versus nada. Como diz uma amiga minha, zero bolinha ó. Então, é nada. Então às vezes a gente fica muito melindrado com muita coisa, ou com pouca coisa. Começa a ver isso na dimensão da eternidade. Fala, isso diante de Deus, eu vou morrer de vergonha de ter ficado chateado, de ter respondido diante disso. Por que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave. Por que o jugo de Jesus é suave? Por quê? Porque é o jugo do perdão, gente. Ele perdoa. Por que o nosso fardo é sempre pesado, gente? As ofensas que a gente vai guardando na vida, liberta isso, porque isso dá câncer. A mágoa dá câncer. É igual que as bombas de infusão, você tem aí pingando gota a gota o ódio. Para quê? Fala, bobagem, quero o céu, bem. Ó, larga isso para lá. Então por que nós estamos conversando sobre o perdão? Porque nós precisamos de trabalhar isso na nossa vida. E isso é uma página que nós não podemos pular, porque nós temos um jeito cristão de viver isso, porque nós seguimos Jesus. Senão nós estamos negando a nossa fé. Mas se eu sou cristã, o jeito de eu reagir às ofensas tem que ser diferente de qualquer um que é pagão ou ateu. É um caminho? É um caminho. Você já me perdoa? Não, ainda não, eu estou trabalhando isso em mim. Porque primeiro eu preciso entender isso, eu tenho que renunciar à vingança, eu tenho que me ver, eu tenho que te ver, e aí entender o processo. E por causa de Jesus falar, o que eu sou feita para muito mais, Ele também é feito para muito mais. E é assim que eu preciso caminhar. Mas é primeiro uma decisão, nós temos que decidir pelo perdão. É preciso pensar, porque o dia inteiro, a ofensa acontece o dia inteiro na nossa vida. Alguém chega para você e fala, sabia que falaram mal de você? Sabia que estavam te criticando? Sabia que falaram que a sua roupa é horrível? Sabia que falou que você fez isso? Sabia que falaram isso? Isso o dia inteiro acontece. Você foi julgada, condenada, não é assim? O dia inteiro. Se você for levar isso tudo a peito, como é que vai fazer? Não vive bem. O outro, guarda uma coisa que eu vou dizer a vocês. O outro tem o direito de pensar de nós o que ele quiser. Tem o direito de julgar do jeito que ele quer dizer que ele esteja certo. Porque qual a única pessoa que te conhece? Compreendeu? Então o outro tem o direito de pensar o que quiser a seu respeito. Isso que você não tem que ficar ofendido.
Mas isso é quando a gente deixa de querer ser o centro das coisas. Se a gente vive aqui, a gente vive para quem? Pelo menos deveria ser. E se a gente morre para quem? Então, no final das contas, nós estamos com? E é o que importa, o que Ele vê, o que Ele sabe, o que Ele conhece do seu coração. Então, esse é o caminho que nós não podemos fugir dele. Nós precisamos pedir a Jesus todos os dias a graça. Me ajuda a perdoar como o Senhor perdoou. Me dê um coração como o seu. Porque o meu coração eu não vou perdoar. Porque isso não é humano. Mas isso é um processo da minha conversão. Isso que nós temos que entender. Isso que é tão escandaloso no perdão. Quem é que é convertido? Não é quem te ofendeu, é o ofendido que é convertido. Porque eu passo por um processo de avaliação minha, de descobrir aquilo que sou e aquilo que essa atitude minha pode significar. É um desafio? É. E eu quero terminar com uma oração, uma das orações mais lindas que eu tive a oportunidade de ver. E essa oração foi feita por um homem que esteve preso, era judeu, esteve preso num campo de concentração. Você imagina uma figura para conseguir chegar num estado desse? Claro que está santificado, o mundo não sabe o nome dele, não, nem nós. Mas, a hora que vocês escutarem essa oração, vocês verão. Isso foi encontrado nos poucos pertences que um judeu preso tinha. Imagina, você num campo de concentração, conseguir escrever isso aqui, é algo que só Deus pode fazer no coração de alguém. Eu jamais serei capaz de escrever uma coisa dessa. Jamais conseguirei ter um sentimento desse homem. É muita graça, é muita transformação de Deus em nós. Por isso que a gente precisa estar sempre colado aos sacramentos de Deus, para que a gente possa viver de verdade a nossa fé, que a nossa fé é uma fé exigente. E a gente precisa viver o perdão, porque nós temos que dar o testemunho dele. Escutem bem essa oração. Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles praticaram. Lembra-te também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permite então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também para salvar esses homens. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa